Olá, seja bem-vindo. Nos dias 13 e 14 de setembro, professores, técnicos administrativos e estudantes participam da consulta eleitoral para a escolha do novo reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Uberlândia, gestão 2016-2020. Caso necessário, o segundo turno será nos dias 21 e 22 de setembro. Bem, para ajudar o eleitorado acadêmico na análise dos planos de gestão de cada candidato e conhecer melhor as suas propostas, o UFO no Plural apresenta uma série de entrevistas especiais com todos eles. Bom, o convidado de hoje é o Pedro Froze Rosa. Ele que é professor da Faculdade de Ciências da Computação desde 1995. Atualmente, Pedro é diretor do Centro de Tecnologia da Informação e concorre pela chapa Gestão Integrada, com a candidata a vice Maria Angélica Melo Oliveira. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Bem, candidatos, antes da gente começar com as perguntas, eu quero lembrar que o UFO no Plural ele tem 30 minutos, que é interessante que vocês sejam objetivos nas respostas, para que assim a gente aproveite melhor esse tempo e consiga esclarecer o maior número possível de dúvidas dos eleitores. Bom, a primeira pergunta é sobre segurança pública. Não é segredo para ninguém que as universidades públicas, em geral, enfrentam problemas com relação à segurança. Os crimes vão de furtos, roubos, uso de drogas e até abusos sexuais, estupros. Qual que é a proposta de vocês para esse meio acadêmico em termos de segurança? Bom, nós vivemos um momento crítico, né, da segurança no Brasil, e aqui em Uberlândia, na UFO, não é diferente. E nós precisamos evoluir para ter na UFO um comitê gestor de segurança e nós vamos implementar, então, uma segurança que ela é preventiva, né, ao invés de ser reativa, que é acontecer um problema aí que vai descobrir. Na preventiva não, você instala a infraestrutura de vigilância e monitoramento de tal maneira que você consiga atuar preventivamente antes de acontecer o problema. E para isso, o que nós precisamos? Ter câmeras com planejamento de instalação em todos os campi e um centro de computação baseado em inteligência artificial para que o sistema analise tudo o que acontece dentro dos campi, né, a partir das imagens que são gravadas, e com isso ele consegue perceber determinados comportamentos, consegue verificar todas as pessoas, identificar as pessoas, e então, por exemplo, se tem uma pessoa que está andando aleatoriamente num estacionamento, é possível pôr a vigilância para se aproximar, e com isso, se a pessoa está mal intencionada, ela vai pensar duas vezes. Precisamos, por outro lado, capacitar o nosso corpo de vigilância. Hoje ele anda muito aleatoriamente pelo campus. Então essa ferramenta, né, essa infraestrutura de inteligência na segurança vai permitir que a coordenação da vigilância seja feita de maneira proativa, preventivamente. Além do que o Pedro está colocando, que é de fundamental importância, também nós precisamos trazer a discussão junto à comunidade um outro tema que nós consideramos extremamente relevante em relação à identificação de quem entra na UFO, né, além também da interligação com as forças de segurança externa à UFO. Mas para isso nós precisamos de uma discussão mais ampla com a comunidade, até porque nós entendemos que a comunidade também deve participar aí na melhor forma de conduzir esse item relacionado à segurança. Certo, candidatos, a próxima pergunta é sobre educação. É um lugar de novas ideias, pesquisas, projetos que contribuem não só para a comunidade acadêmica, mas para a cidade de Uberlândia, para o país, para o mundo, né? Às vezes esse trabalho esbarra na falta de dinheiro, é um problema. Vocês enxergam a possibilidade de criação de novos postos de emprego, de trabalho, de serviço, ou até ampliação de curso, mesmo com esse cenário? Bom, a UFO, ela deu um salto extraordinário nos últimos 10 anos, né? Para você ter uma ideia, ela duplicou o quadro de docentes e mais que triplicou o quadro de estudantes, né? E teve esse crescimento teve um reflexo no quadro de técnicos administrativos. Nesse capítulo, a gente entende que há uma necessidade de incorporação de novos talentos, porque essa parte não foi planejada adequadamente. Por outro lado, nós temos agora que consolidar essa infraestrutura
que foi criado em todos esses campi, né, em Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas, e com isso, e os campi de Uberlândia, obviamente, como é o caso do Campus Glória. Então, eu vejo que nós agora estamos numa fase de consolidação e é claro que existe uma diretiva do MEC que diz que um campo, para ser sustentável, ele precisa ter pelo menos 5 cursos. E com isso, por exemplo, Patos de Minas, nós vamos ter de pensar em criar cursos em Patos de Minas, até para atingir o limite mínimo de cursos previsto pelo MEC. E, evidentemente, que há espaço para a criação de novos cursos com a consequente contratação de docentes e técnicos. Mas eu entendo, pessoalmente, nós entendemos que o grande desafio que se coloca é o de consolidação da Universidade Federal de Uberlândia em função desse crescimento quantitativo que houve recentemente e que agora nós precisamos vencer e ir para uma etapa de qualificação, de pôr qualidade nos cursos da universidade. Ok, a próxima pergunta, então, sobre transparência pública, né, na gestão pública. O que será implantado caso vocês sejam eleitos? A transparência é um dos grandes pilares na nossa proposta, na nossa carta-programa, que além de ser um dos pilares dos nossos valores, ela é uma questão legal que está prevista na Constituinte e também nas diretivas da administração pública. Então, transparência, além de ser um princípio, ela também é um atendimento legal que nós prevemos, né, com algumas propostas, né, que eu acho que o Pedro pode colocar melhor. Então, o que nós prevemos é a criação de um comitê gestor da transparência que inclua agentes representativos dentro da universidade, como, por exemplo, pessoas ligadas às áreas finalísticas da UFO, e esse comitê, então, ele passa a ser uma coisa institucionalizada, ele não depende mais da gestão. É importante ressaltar que a transparência hoje, existe um vento, né, uma movimentação que anda no mundo que cobra a transparência. Então, a transparência hoje é uma coisa que é buscada por muitas pessoas. Nossas andanças a gente tem visto isso, né? Quando vem um recurso para a UFO, ou quando a UFO destina um recurso ao HC, ou quando você toma uma decisão relativamente a uma pessoa, por exemplo, de capacitação, de qualificação, então isso tudo tem que ser muito transparente. Ou seja, não devia depender da pessoa buscar o poder público para saber de certas informações. Então, o que nós prevemos no nosso programa, isso está na nossa carta-programa, é esse comitê gestor da transparência, de tal maneira que a gente faça uma classificação das informações da UF e as demais a gente vai colocar publicamente. Certo, professor, quais as políticas de acessibilidade e sustentabilidade que vocês têm como propostas aqui para a UF? Essa é uma carência, é uma coisa premente na Universidade Federal de Uberlândia. A acessibilidade, nós estamos engatinhando, agora que a administração está, há poucos anos, né, que a administração se deu conta disso, mas as pessoas com, por exemplo, cadeirantes, pessoas com deficiência visual e outros tipos, né, de necessidades, elas ainda são atendidas precariamente. É um grande desafio porque os novos prédios da universidade já estão nascendo com esses recursos, mas só que a UFO ela contém uma série de prédios antigos que passariam por uma revisão arquitetônica e o custo disso é altíssimo, né? O que nós temos de fazer? De revisar todos esses projetos e priorizar isso em amplo diálogo, de levar isso para os conselhos para um amplo diálogo e priorizar para transformações de prédio. Eventualmente haverá prédio que nem é possível fazer a acessibilidade. Então há que haver uma decisão para que a comunidade se envolva nesse quesito. Mas é fundamental pensar nessas pessoas porque hoje é muito limitado o acesso. Basta andar pelas nossas calçadas e você fechar o olho que haveria problema, né? E é até interessante, né, quando o Pedro coloca essa questão de chamar a comunidade, que mais do que a comunidade são as próprias pessoas com deficiência que sabem melhor ainda das suas necessidades. Completando aí um pouco da fala do Pedro, quando você pergunta em relação à sustentabilidade, a nossa maior preocupação se dá com a sustentabilidade social, pensando que são pessoas que fazem a instituição. Então, de forma alguma, nós podemos pensar numa sustentabilidade
ambiental, econômica, sem pensar na sustentabilidade social, que é o que realmente faz com que os serviços se mantenham, se sustentem, né? Então, a sustentabilidade por si, na nossa gestão, na nossa proposta, ela se baseia na valorização das pessoas, na qualidade de vida dentro da instituição, sejam os estudantes, os servidores, os docentes, todos aqueles que fazem parte da comunidade UFO, até porque nós entendemos que esta sustentabilidade é o que faz com que tenhamos uma maior condição de prestação de serviços e de assumir de fato o que é responsabilidade social de uma instituição federal de ensino superior. Ok, vamos falar agora então sobre assistência estudantil, né? Ações afirmativas, medidas de apoio, bolsa, subsídio. O que vocês pensam aí, especialmente para os alunos mais carentes? Assistência estudantil é provavelmente o assunto dos mais importantes que nós temos de tratar na nossa universidade. Porque com todos esses programas de inclusão, nós também precisamos pensar na permanência, como Maria Angélica acabou de mencionar, na sustentabilidade, para que o aluno ele entre na nossa universidade, mas mais do que entrar, ele consiga fazer uma boa graduação e com isso ele tenha êxito, que é terminar a graduação com sucesso. Então nós precisamos administrar essa questão das bolsas para fins de moradias, para fins de alimentação, para fins de transporte e dar outros suplementos de tal maneira que a gente consiga colocar os alunos em igualdade de condições e aí poder levar ao envolvimento desses estudantes para que eles atinjam o objetivo principal deles dentro da universidade. É mostrar para eles se envolverem, se comprometerem com o objetivo principal deles aqui na UFO. São várias as propostas, né, que nós poderíamos citar aqui, muitas que estão aí, nós acabamos repetindo sempre, né, que está na carta programa, como você mesmo colocou, né, Erivelto, no início do programa aí, dizendo que nós temos de propostas, o que nós destacamos da carta programa. Mas, de alguma forma, a assistência, a questão da atenção estudantil, né, é muito mais do que assistência quando se fala, porque, na verdade, a grande questão é fazer uma promoção de bem-estar dentro da instituição, como o Pedro muito bem colocou, que são as políticas de permanência e de sucesso durante aqui, então, durante o período que se mantém na instituição, mas que vai muito além disso, né? Se nós formos pensar aí em gênero, né? Aqui eu como mulher representando as mulheres enquanto estudantes, quantas estudantes engravidam durante a instituição? Então nós temos uma questão muito clara entre nós, que nós queremos implantar a creche na instituição, não só para as estudantes mães, como também para as servidoras, até porque a gente sabe muito bem a grande preocupação com os filhos e que por muitas vezes nós queremos estar desenvolvendo, capacitando, tendo uma titulação e muitas vezes você se priva porque você não tem com quem deixar seu filho. Então isso é apenas assim um exemplo, né, de uma das questões que também nos preocupa e que seria uma das estratégias, vamos dizer assim, de permanência, de favorecer a permanência e também a conclusão com êxito desses estudantes, dentre tantos outros. Certo. Para vocês, professores, qual que é o papel, né, ou qual deve ser o papel das fundações de apoio à UFO? Olha, as fundações elas têm um papel extremamente importante, considerando que nós temos uma legislação muito rigorosa que envolve a questão do financiamento das universidades, né, do custeio das universidades. Então elas têm um papel de interveniência que agiliza, em muitos casos, o desenvolvimento de projetos. Agora, as fundações, elas precisam ser revitalizadas, porque hoje elas, eu vou fazer uma analogia só para as pessoas entenderem, hoje elas fazem um trabalho que vai um pouco além do escritório de contabilidade, que é receber a verba de fomento, de projetos de extensão, de cursos de extensão, e no caso, por exemplo, da FAEPO, verbas do SUS, do REUF, PROOSP, e administrar essas verbas e prestar contas.
Só que as fundações, elas podem fazer um papel muito mais importante, que é busca de recursos para a universidade. Para você ter uma ideia, em países como os Estados Unidos, Alemanha, na França, as fundações, elas são responsáveis por grande parte do orçamento que essas universidades praticam todo ano. Então, no nosso caso, o orçamento que é trazido pelas fundações, ele é muito pequeno comparativamente ao orçamento da universidade, né? Então, as fundações, elas precisam ser revitalizadas para desempenhar o papel que elas já, inclusive, desempenharam no passado. Quando a gente pega a FAEP, por exemplo, houve um momento que ela se mobilizou para envolver a sociedade para ter a colheita de recursos, por exemplo, para a construção do Hospital das Clínicas. Depois, outro envolvimento, outro momento bastante vibrante para a construção da Faculdade de Medicina. Mas hoje ela já não faz mais isso. Se a gente comparar outras instituições privadas sem fins lucrativos no Brasil, tem instituições que recebem 60 milhões de reais de doação por ano. E aqui, quando a gente pega na universidade, isso não é bem desenvolvido nas fundações. Então, elas precisam ser revitalizadas, a gente definir metas de captação de projetos, os projetos desenvolvidos pela comunidade da universidade. Agora, colocar esses projetos com metas para o atingimento de metas com relação a trazer recursos para a universidade. Tá, ok, a gente já continua com a nossa conversa. UFA no Plural vai para o intervalo, volta daqui a pouco, continue com a gente. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, um reconhecimento que todo filho espera. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Estamos de volta e hoje estamos conversando com o candidato a reitor Pedro Froze Rosa e a candidata a vice-reitora Maria Angélica Melo e Oliveira. Bom, pessoal, a próxima pergunta é com relação aos campos fora de sede, né, nas outras cidades, que têm forma diferenciada de gestão. Como dar andamento às questões específicas, como a de Patos, Monte Carmelo e Tuiutaba, e integrá-los aí ao UFSED? Perfeito. Bom, o primeiro ponto, que é uma questão até filosófica na questão desses campi, é que nós somos a UFO. Então a UFO é uma, né? E os campi, eles são parte, né? Não há por que tratar aqueles campi de maneira diferente dos campi de Uberlândia, por exemplo. Agora, na questão da implementação desses campi, uma primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o projeto Reúne e vou em Brasília para pressionar o ministro, porque quando nós fizemos o projeto Reúne, houve uma ampla discussão, houve sofrimento dentro da universidade e, portanto, é um contrato que eu entendo que foi feito da UF com o MEC. E o MEC tem que honrar esse contrato, porque é muito desconfortante no meio de projetos que nós temos diversos prédios que estão começados, inacabados e que agora o governo diz que não tem dinheiro. Então esse contrato ele foi rompido. E nós temos hoje, para você ter uma ideia, o capital para esse ano mal dá para acabar um prédio. E tem todos esses campos. E, por exemplo, Patos de Minas é um dos campos mais críticos da universidade. Por quê? Por conta de questões judiciais, ele ficou parado no tempo. Então as pessoas lá realmente têm uma situação muito caótica de funcionamento, né? Agora, para além da questão física, há uma outra questão extremamente importante para que realmente nós tenhamos uma UFO integrada. Integrada no sentido de íntegro, de integral, de inteiro, que é uma revisão dos processos corporativos, né, dos processos de negócios da UFO, para que a gente inclua esses campi. Hoje, só para dar um exemplo, uma pessoa de Patos de Minas tem de andar 400 quilômetros para entrar um protocolo.
para fazer a entrada de um protocolo, quando na realidade ele poderia ter uma unidade protocolizadora em Patos de Minas e não precisar viajar para protocolar um documento, né? Uma marcação de férias. Então, essas são coisas que nós podemos facilitar a integração dessas vidas, né, que estão nesses campi, de tal maneira que a gente realmente tenha uma UFO integrada, né? Entendi. Vamos então para a próxima pergunta. Em relação às medidas de inovação e tecnologia, quais são as propostas de vocês? Bom, a inovação é hoje um capítulo que é fulcral, né? A gente menciona isso também na nossa carta-programa, porque é o canal através do qual a universidade pode levar à sociedade como um todo a produção intelectual e os bens que nós produzimos dentro da UFO. Então, a nossa proposta é de revitalizar a Agência Intelecto, que é o núcleo de inovação tecnológica da UFO, numa linguagem do governo federal, e transformar a Agência Intelecto em um birô que seja o nosso balcão de interface com a comunidade externa. Então, ou seja, a primeira coisa que nós temos de inovar é inovar na forma como a gente leva as propriedades intelectuais, as tecnologias patentes que nós desenvolvemos dentro da universidade para a serviço da comunidade que, inclusive, financia a universidade. Só complementando aqui o que o Pedro diz em relação à inovação, à tecnologia, como foi perguntado, até porque às vezes a gente só pensa inovação e tecnologia como pesquisa, como que vem, como produto de pesquisa. A própria forma de fazer uma gestão de uma forma diferente é uma inovação. E isso nós temos como proposta, inclusive da nossa chapa, é uma nova forma ou uma inovação de gestão que já é também uma inovação. Além disso, a gente sempre discute e coloca isso também muito claro na nossa carta, como também nas apresentações nas nossas andanças, a questão das tecnologias que são aplicadas nas pesquisas, né, que não apenas aquela tecnologia dura, mas também valorizar as tecnologias de várias áreas que aplicam as tecnologias leves e que às vezes não são tão valorizadas, mas que têm um grande impacto, como o Pedro colocou, na pesquisa que reverte diretamente para a população. Então, a nosso ver também, a importância de se valorizar, de ter uma forma equitativa, né, de equidade para esses grupos que também utilizam as tecnologias leves. Certo, vamos falar agora então de saúde, que diz respeito ao Hospital de Clínicas da UFO. Qual a proposta, né, uma vez que os problemas de dívida são superiores aos ganhos, e o Hospital Escola é fundamental, não só para o meio acadêmico também, mas para a comunidade local, regional. Quais são as propostas de vocês? É interessante, né, quando se coloca aí o HC, a gente costuma dizer que todos os cantos que a gente anda dentro na instituição, é comum questionarem sobre o HC. Então, realmente, ele traz uma grande curiosidade até certo ponto, mas também preocupação da comunidade, não só externa, como interna da UFO. O que deve ficar muito claro é que o HC, ele é parte da UFO, né? Não existe UFO e HC. Existe uma UFO com um grande laboratório multidisciplinar, que é o Hospital de Clínicas. E como laboratório, ele tem duas questões importantíssimas também de se considerar, que é o ensino e o assistencialismo, que são indissociáveis. Então, é um grande laboratório que forma profissionais que deverão estar capacitados para chegar ao mercado, né, seja nos hospitais privados, nos outros hospitais públicos. Então, o grande motivo de existência do HCU é, sem dúvida alguma, o ensino atrelado à assistência e, portanto, são indissociáveis. Quando nós falamos em relação à transparência, não é? Isso daí é uma das grandes questões, porque o Hospital de Clínicas está em crise, o que fazer para solucionar essa crise. É uma situação crônica, que já existe há muitos anos, né? Ela não aconteceu ontem, nem há 2, 3 anos atrás, ela já vem se arrastando há muito tempo.
E não existe uma outra forma, se não falo isso com muita tranquilidade, até por conviver naquele espaço de hospital, do nosso hospital aqui, que uma das questões mais importantes é realmente a gestão, né, uma gestão que tenha um planejamento, a escolha, né, a gente sempre defendeu, e eu acho que isso é uma questão muito clara para nós, da importância dos pares escolher os seus gestores, mas que esses gestores, então isso é o que nós nos comprometemos, não é? Que esse gestor eleito pelos pares, que é quem melhor conhece as necessidades do hospital, ele tenha também um subsídio de uma gestão profissional, particularmente na gestão de pessoas, porque ali não apenas o ensino e o assistencialismo, mas também nós temos quase metade dos servidores da instituição estão lotados no HC, então o olhar também para esses funcionários é de fundamental importância. Então, só em resumo, a questão da crise no hospital, não que ela seja apenas um problema de gestão, porque existe um subfinanciamento claro, mas com uma gestão planejada, subsidiada por gestores profissionais, em conjunto com aqueles que melhor conhecem as necessidades, sem dúvida alguma, nós podemos ter uma maior probabilidade de acerto e aparando um pouco das arestas, o que leva aí essas questões que a gente tem visto com frequência. Candidatos, qual a posição de vocês com relação à EBSER ser gestora do HC? A EBSER, ela acaba fazendo um pouco essa linha do assistencialismo, né? O que eu acabei de dizer, o Pedro também tem a opinião que vai expressar daqui a pouco, eu entendo, que na verdade a EBSER ela representa um assistencialismo excluindo a questão de educação, de ensino. Por si já seria uma questão que nós acabamos questionando, né, até que ponto ela realmente deveria ser implantada ou não no HC por esse perfil puramente assistencialista. E além do mais, claramente a questão da melhoria de qualidade no serviço, né, Pedro? A EBSER, o que a gente tem visto é que numa boa parte, ou até na maioria de onde foi implantada, ela não melhorou. E se nós pegarmos, por exemplo, o caso aqui da UFTM, que assinou com a EBSER recentemente, eles estão em greve, ou seja, eles acabaram de assinar com a EBSER e os funcionários da EBSER em Uberlândia estão então vejo que tem uma questão filosófica, que é essa questão do ensino e do assistencialismo. A UF, no caso o HC é um hospital de ensino, e a EBSER é assistencialista, ainda tem essa questão do subfinanciamento que não melhorou. Então, por isso que nós somos veementemente contra nos modos atuais. Nos modos atuais, nós somos contra a EBSER. Né? Pois não, a gente vai falar então agora sobre economia também. Considera isso para encerrar. Considerando o cenário de crise, de falta de dinheiro, como promover melhorias? Buscar recursos, verbas, né, onde, como, se os cortes acontecem, estão aí. Olha, antes da universidade, eu trabalhei mais de 10 anos na indústria, passei por empresas de grande porte, a menor delas tinha 26 mil funcionários, né? Então são empresas muito grandes. E eu estou convicto que, a despeito de haver um problema de recursos, o maior problema da UFO é de planejamento. Eu estou convicto disso. E um planejamento que inclua a UFO toda, incluindo o hospital. Né? Que nem na questão do hospital, nós vamos fazer uma gestão integrada, nós vamos estar presente no hospital, nós vamos dividir a responsabilidade com a gestão do hospital. Quando a gente fala em gestão profissional, veja que profissional vem de profissão, professor, quer dizer, então nós temos até obrigação na UFO de fazer uma coisa profissional, afinal de contas a UFO está cheia de professores. Então, nós precisamos buscar novas fontes de recursos, e para isso existem os diversos fundos setoriais, que são, além do CT Infra, né, que é o bastante utilizado, tem 16 fundos setoriais. E também de ter o orçamento distribuído, por exemplo, em cada campus, fazer seu planejamento, seu orçamento, e isso para toda a UFO. Candidato, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Uma boa sorte na consulta eleitoral.
Muito obrigada. Bom, muito obrigado a você também pela audiência. UFO no Plural volta na semana que vem. Eu te espero. Tchau.